Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Mesa de Debates. Eu sou o Ulisses e hoje a gente vai entrevistar o Sidney da União Nacional por Moradia Popular. E, Sidney, eu queria que você começasse aí se apresentando, falando um pouquinho da organização que você constrói. Bom, olá, bom dia, Ulisses, todos e todas. Me chamo Sidney Pita, eu estou hoje na função de coordenador nacional da União Nacional por Moradia Popular por São Paulo. É uma entidade 100% que atua na questão habitacional, né? A gente tem aí, esse ano fizemos 37 anos de existência. A União ela trabalha, né, com um foco que talvez outros movimentos que atuam na moradia não tem isso como uma bandeira de luta, que é a autogestão, né? Então a gente prega muito essa pecinha que está dentro do quesito moradia, que se chama autogestão. Enfim, a gente, dentro desse quesito, né, a gente tem trabalho na questão de ocupações, favelas, cortiço, regularização fundiária, produções de novas moradias, né? E dentro deles também a gente tem, vamos dizer, todas as esferas institucional de governo. Então, a União Nacional, para dentro dos seus estados, dos seus municípios, ela tem feito trabalho com o município, com o governador de estado, em geral com o governo federal. Então a gente atua um pouco nessa linha do trabalho ao acesso à moradia digna. Beleza. Sidney, eu queria saber o seguinte, quais são os dados, as informações, não precisa ser especificamente um dado, uma estatística, mas quais são as informações que vocês acham relevantes trazer para o debate público sobre moradia, sobre déficit de moradia no Brasil? Quais são as pautas que motivam vocês na luta, vamos dizer assim? Acho que primeiro, né, talvez, quando a gente fala do debate à moradia e fala da moradia em si, eu acho que para todos os trabalhadores desse país que nunca teve acesso a uma moradia, né, isso é crônico, né, porque desde quando eu nasci, eu escuto, né, da minha mãe, que já faleceu, enfim, né, que a gente sempre morou de aluguel, em cortiço, em favela, enfim, né, eu estou dando um exemplo assim, mas é uma coisa crônica no país, né, porque a gente já nasce, o Brasil já nasce com essa identidade do poder da terra, né, de quem tem grana compra, dos fazendeiros, enfim, e dos empregados sempre nunca acessa a casa, sempre ali no quartinho do fundo, ou sempre nos barracos, ou sempre nos cortiços. Então, quando a gente fala de moradia, né, ela é uma questão fundamental que eu não consigo enxergar, vamos dizer, o final disso. Por que eu não consigo enxergar o final disso? Porque sempre quando você tem, né, uma luta, como, né, na verdade, quem precisa acessar a moradia, ele necessita de recurso público, ele não tem recurso a ir lá no mercado, né, e adquirir a sua moradia, ele sempre vai ser dependente de poder público. E aí que eu acho que entra o nó, porque, né, a cada 2 anos, e não é 4 anos, quando você olha as eleições no Brasil, né, você muda de gestor. Então, né, quando você tem um gestor que, de fato, ele tem um olhar social, né, para a população trabalhadora, né, meio que você fala, agora avança. Quando você tem um gestor que exatamente não tem um olhar social, ele pensa de uma outra maneira de investir e em outras questões no Brasil, né? E aí, né, em vez de você diminuir o déficit, ele só aumenta. Então, por exemplo, por um lado, o governo federal ele começa a pensar a produzir o déficit. Só que aí, né, você tem teve um interrompimento de 2 gestões, né, de governos democráticos, que isso acarretou 6 anos sem você produzir nada, paralisação de obras,
enfim, você não fez regularização fundiária, não urbanizou as favelas. Então você acaba que meio que ficar enxugando gelo. Você produz, mas você fala, como que eu produzir o acesso à moradia digna se cada vez mais aumenta o déficit? Então, eu acho que nós temos esse problema, né? E aí é um problema partidário. Eu acho ruim, né? Porque você sempre coloca a sigla partidária na frente e diz assim, eu não vou fazer o que o outro fez, ou eu não vou aderir. Por quê? Vamos suponhando que, de fato, as maiores capitais do país, elas que têm mais recursos, vão pegar o orçamento de São Paulo, né, gente? Vai para 107 bilhões ano que vem, orçamento não sei o quê, né? Mas, por outro lado, não adere, né, a algumas questões que ela é crucial para o país. Então, um exemplo é o acesso à moradia. Então, a prefeitura ela faz um pouco dela, né, e aí a prefeitura não vai terminar com o déficit. Né? Em São Paulo, o déficit habitacional que é de 484 mil unidades. Né? No Brasil, é quase 7 milhões de moradia. A gente fica contente porque você tem um retorno aí, né, de acesso à moradia com mais facilidade para a família de baixa renda, mas você sabe que não vai diminuir, porque a demanda é muito grande. Então, eu acho que é uma coisa crônica e que ela é muito dependente de ações dos gestores que estão, né? Então, é por isso que eu acho que o movimento ele tem uma importância fundamental, né, quando ele vai, né, cobrar o poder público, né, do fator moradia. Aliás, o movimento ele não só cobra, como ele ajuda a construir, vamos dizer, alternativas, né? Contra as leis, contra os projetos de lei, contra as resoluções que a União, né, principalmente a União de São Paulo, ajudou a elaborar e pensar. Não faz 4 anos, Pode Entrar, que é um programa municipal, que a gente começou a discutir com então, o prefeito Bruno Covas, que era necessário naquele momento, né, da pandemia, a cidade de São Paulo paralisada, porque termina Minha Casa Minha Vida, né? E aí os governos que a vida inteira ficou dependente de recursos do governo federal, não se deu conta que, finalizando o programa, ia nascer mais problema nas grandes capitais. Então, a gente ajudou a pensar nesse programa Pode Entrar, ele não é dos melhores de jeito nenhum, mas ele é uma alternativa que tem para o município, né? Para além disso, a gente tem feito um esforço, no governo do estado não sinaliza programa habitacional para baixa renda de interesse social nenhum, né? A gente vê muita propaganda na televisão dizendo, a Casa Paulista vai entregar 100 mil, a Casa Paulista. Não é verdade, né, gente? A gente vê que entrega muita pequenas quantidades no interior, na verdade, você engessa o prefeito que está lá, né? Porque muitas das vezes as pequenas prefeituras não têm recurso. O governo entra com recurso, a prefeitura doa lá o terreno, né? Constrói pouquíssima, a demanda são menores, enquanto isso as grandes capitais, as médias cidades, os médios municípios estão inchados com um déficit enorme de moradia, né? Então, eu acho que, para além disso, o que nos, talvez, interrompe um processo que ele está dando certo é questão de gestão mesmo, né? A cada eleição você fica apreensivo, a cada 2 anos você fica apreensivo, porque você não sabe quem vem, e dependendo de quem vem, ou corta, ou diminui, ou de fato não faz, tem outras prioridades que não é aquela, né? Então acho que a gente tem feito um esforço gigantesco, né, de atuar não só como o ator principal, protagonista da luta da moradia, mas também intervir dentro do institucional, né? A União, ela sempre foi um movimento que atua por moradia e ela sempre defendeu o legado de 2 coisas. Uma é a luta de massa na rua, na prática, as ocupações, os atos, né, a pressão, e o outro é os conselhos. A gente sempre achou que é importante, né, os movimentos populares social, e principalmente que atua na moradia,
é participar dos conselhos, seja Conselho Municipal de Habitação, seja Conselho Estadual de Habitação e seja o Conselho da cidade, né? Inclusive acho que é dia hoje, né, abre, o governo federal está abrindo, vai ser a primeira reunião do Conselho da Cidade em Brasília, com todos os movimentos que atuam na pauta da moradia. Então, isso é um bom começo, mas é isso que a gente defende. A gente não só defende a luta prática, orgânica, mas a gente também defende a participação dentro do institucional, né, porque ela é muito importante. Beleza. Sidney, eu queria que você comentasse um pouquinho, você falou mais da questão urbana, né, do déficit de moradia urbana, principalmente em São Paulo, mas eu queria que você comentasse sobre a questão latifundiária no Brasil. Não sei se vocês atuam também mais no interior, em algum contexto, ou se é um movimento mais urbano de vocês. Que considerações vocês têm aí sobre a questão da concentração da terra e o paralelo com relação à questão da moradia urbana também? Bom, a gente atua de fato mesmo no urbano, mas acho que é quase 10 anos, a União Nacional, em alguns estados onde a gente está, né, a União hoje está em 20 estados, então a Paraíba, Minas Gerais, Belém do Pará, principalmente esses 3 estados, e Maranhão, eles estão atuando numa linha do programa PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, né? E há esse dispositivo de travamento de latifundiário, mas aqui na capital também. Então, eu vou te dar um exemplo, mas ele serve, né, acho que para o Brasil, né, diferente da característica, mas ele serve. Há 2 anos, a entidade no qual eu trabalho, né, que é filiada à União de São Paulo, nós ocupamos uma greva de terra de 200 mil metros quadrados. E aí, claro que a gente sabia que tinha dívida, mas a gente não sabia de quem que era aquilo ali. E hoje a gente está numa luta que é um consórcio, uma especuladora mesmo, que se chama Savoy. Eles detêm, né, de uma metade do território da Zona Leste, imóveis na Avenida Paulista, enfim, eles são poderosíssimos. E aí, eles estavam lá, né, eles estavam exatamente lá, guardando aquela terra para MRV construir mais de 2.000 unidades. Né? Por quê? Porque esse terreno ele linka com o Shopping Aricanduva, né? Então eles teriam o shopping lá embaixo, que é o maior shopping da América Latina hoje, com essas unidades. À medida que nós ocupamos, né, mais a pressão é tão grande até hoje que a gente tem, né, levado essa instância para o Supremo Tribunal Federal, porque é pesadíssimo, né, é polícia, é juiz em cima da gente, né, é polícia, juiz, o juiz da Penha, porque é lá na Barra da Penha, enfim, o latifundiário também é uma questão crônica nas grandes cidades e também no campo, né, porque a gente vê, né, a gente tem assistido, né, os assassinatos, os fazendeiros mandam matar os índios, né, porque desmata lá a mata para fazer, vamos dizer, pegar as madeiras, né, explorar ouro. Então, o Brasil ele tem vamos dizer, um problema crônico também, né, que é exatamente o latifundiário nesse país, né? Tanto urbano quanto rural. A gente vê a luta do MST. Quando entra para uma fazenda que está 30, 40 anos lá parada, os caras estão lá fazendo latifundiário, esperando. Quando você vai lá tentar deixar ela uma terra produtiva para que ela possa, lá na frente, servir para os trabalhadores, fazer produção de arroz, não sei o quê, né? Tem esse entrave da luta do latifundiário, dos grandes empresários, né, do agronegócio, principalmente, que é poderosíssimo nesse país. Então, a gente enfrenta também, né, vamos dizer, uma guerra, né, de latifúndio nesse país, que não é brincadeira. Né? Entendi.
Sidney, eu queria que você entrasse agora um pouquinho melhor na discussão sobre como são feitas as ocupações de vocês, como vocês agem do ponto de vista, vamos dizer assim, legal, né? Porque a ocupação acaba sendo um direito, né? Quando a gente vê que o direito à moradia está na Constituição e que os movimentos sociais que ocupam, na verdade, estão fazendo cumprir a lei, né? Estão pressionando o poder público para cumprir a lei. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, para quem não entende, né, desse assunto, qual é a lógica de uma ocupação, quais são os parâmetros que vocês usam para pensar onde ocupar e essas questões. Bom, eu acho que primeiro, né, os movimentos eles avançaram, eles cresceram, vamos dizer que, né, uma grande parte dos coordenadores, dos diretores, enfim, né, dos movimentos, todos foram, enfim, né, foram estudar, foram entender melhor, né, o que significa a terra, o que significa o prédio, o que significa a cidade, o que significa um plano diretor, o que significa lei de zoneamento, o que significa não cumprir função social da propriedade, o que significa zona de interesse social, né? O que significa área urbana, área rural. Quer dizer, hoje não adianta o governo ou qualquer um especialista dizer que a gente não sabe o que está fazendo, né? Então, quando nós ocupamos, a gente sabe muito bem o que é que a gente está fazendo. Exatamente, né? O juiz, eu me lembro hoje, nós tivemos uma reunião com um grupo se chama GAORP, né? Que é um grupo de mediação de conflitos, que atua na cidade, tanto nas áreas, nas terras, quanto em prédio, enfim. E o juiz dizia assim, eu não admito que a prefeitura dê razão porque quer furar fila. Ao contrário, o movimento, ele assume uma demanda para ele, né? Ele assume aquela demanda para ele, e à medida que o movimento vai conquistando os projetos, ele vai absorvendo aquelas famílias para morar. Por que a gente ocupa? Exatamente. Quando você pega, né, a gente sabe, porque também a gente faz diagnóstico, a gente faz pesquisa, enfim, a gente vai no cartório, puxa certidão, a gente sabe, né, o que é público, o que é privado. Se o público não está cumprindo com a sua legislação, se o privado não cumpre função social da propriedade, sabemos como fazer. Ocupar. Por que a gente ocupa? Porque exatamente, né, para quando um dono, ou seja privado, ou mesmo uma gestão que vamos supondo que não tem mesmo prioridade para a produção de moradia, não é a sua prioridade. E aí a gente olha lá, né? Prédios devendo milhões e milhões de IPTU, prédio devendo ISS, né? E o governo, às vezes, gastando dinheiro público, que é nosso, para guardar o prédio em muitas das situações, em algumas regiões muito valorizada para levantar a especulação imobiliária. Mesma coisa as terras, o latifundiário deixa lá especulando, né, até ir aumentando os valor de mercado e faz. Então, quando a gente ocupa, primeiro que quando a gente ocupa um prédio, a gente sabe exatamente que aquela demanda que a gente está colocando dentro de uma ocupação, todas elas não têm mais condições de pagar aluguel. Todas elas, muitas ou perderam o emprego ou tá com risco de trabalhar, mas não aguentar pagar aluguel, ou come ou não paga aluguel. Então, a gente tem pesquisa das famílias, né? O formato. Quando a gente ocupa, a gente tem feito um papel, e aí tem muitas famílias que falam, olha, né, eu morava lá em Guaianazes, eu morava lá em Parelheiros, né? Eu não consigo, condição é cara, não sei o quê. Aqui na região central, geralmente, a gente pega as áreas mais estruturadas, porque é exatamente por isso que eu estou dizendo que a gente sabe o que a gente faz, né? A gente entende que o direito à cidade, ele é uma combinação da moradia, mas ele é uma combinação da estrutura que a cidade te oferece. E aí a gente tem feito muito esse trabalho, né? De juntar
estrutura que a cidade te oferece junto com a habitação. Então, aonde tem lugar estruturado, tem a moradia, mas tem o metrô, tem a universidade, né, tem os hospitais, né, tem o transporte, tem ciclovia, tem ciclofaixa, enfim, né? Então, a gente tem feito essa discussão, então, na hora, quando nós vamos ocupar, exatamente a gente sabe o que a gente está falando, né? É aonde deve IPTU, é aonde sonega imposto, é aonde o governo tem condições, muitas das vezes o governo esconde, e eu estou falando governo gestor público, né? Esconde um prédio, esconde um terreno lá, fica segurando lá. E a gente sabe que ali daria para construir habitação e que facilitaria a vida dos trabalhadores. Então, quando nós vamos ocupar qualquer prédio, qualquer terreno, a gente já fez levantamento, a gente já sabe que deve IPTU, a gente sabe qual o órgão que é, se é municipal, ou se ele é ele é municipal, mas se ele é da saúde, se ele é da Secretaria da Educação, a gente sabe de que órgão que é dentro do município. E assim o Estado é a mesma coisa, o federal é a mesma coisa, a gente sabe se é do INSS, a gente sabe se é da Secretaria do Patrimônio. Então, a gente tem feito esse mapeamento porque a gente sabe que o déficit na cidade de São Paulo é quase 500 mil, no Brasil é quase 7 milhões, mas que o que tem de imóveis fechado hoje no Brasil são mais de 700 mil imóveis hoje no Brasil, vazio, né? E que daria condições de você diminuir, né? Claro, juntando essa parceria de município, estado e governo federal, o déficit habitacional. Então, quando a gente fala que é ocupar sim. É ocupar por quê? Porque a gente entende que ocupar o espaço vazio onde está ociosos, eu não estou entrando no que já está ocupado, né? A gente está entrando no que está vazio e que está sem cumprir a função social da propriedade, sem pagar imposto, enfim, e ainda pagando segurança para cuidar de uma coisa que é o dinheiro público que está ali. Então, a gente tem feito, desde sempre, né, esse trabalho. Se a gente pegar hoje, né, a gente meio que está equilibrado. Eu não fiz essa conta, mas essa semana eu estava aqui em casa pensando, né? É meio equilibrado. As ocupações de São Paulo, uma grande maioria são prédio privado, mas uma grande maioria são prédio público. No Rio, a mesma coisa, porque eu estive lá, né? Em Salvador também tem esse equilíbrio. No Pernambuco, uma imensa parte são prédios públicos e tem uma quantidade de prédio privado, mas lá o equilíbrio ele fica um pouquinho mais para o público. Por quê? Porque exatamente dessas duas partes, tanto o privado quanto o público, é que a gente conseguirá minimizar o déficit no Brasil, né? Então, a gente, quando ocupa, a gente sabe o que está fazendo e por que estamos ocupando, né? Primeiro, não deixar, né, que família que trabalhou, que ajudou a construir, vá para a rua, né? Eu não sei hoje, mas me parece, eu estava num seminário semana retrasada em Brasília, né, que a população em situação de rua no Brasil, né, chega a 300 mil. Né? Só em São Paulo é 52 mil pessoas morando na rua. E aí a gente não pode dizer quem está morando na rua que é o cara que usa álcool, que usa droga. Não, tem famílias inteiras que perderam suas casas, perderam seus serviços, que ainda não conseguiram restabelecer por conta do processo da pandemia. Então a gente ocupa exatamente fazendo o papel do Estado, porque esse não era o papel de fato dos movimentos, mas o movimento faz o papel do Estado. Entendi. É importante mesmo a gente pontuar, né, que a ocupação, além de ter a base legal toda, né, que você falou, tá aí cumprindo função social, né? E acho que aí que tá o termo legal, enfim. Mas uma coisa que eu queria discutir também é que esses dias, aqui em São Paulo, na cidade, teve uma série de desabamentos de árvores, né, devido às chuvas. A gente vê aí o aquecimento global chegando e trazendo uma série de consequências horríveis já, 2023, né, imagina nos próximos anos. Como vocês têm alguma discussão sobre a questão ambiental, sobre como conciliar a moradia
de qualidade, né, na medida do possível, com os desafios ambientais que estão dados? Eu pergunto também porque eu vi aqui notícias falando que a falta de luz em boa parte da cidade de São Paulo se deve, primeiro, né, à Enel, que está privatizada, né, e além da Enel privatizada, a falta de luz chega a fazer faltar água até em alguns lugares, enfim, é uma questão muito complexa, né? A cidade ela é feita de um jeito que muitas vezes não está preparada para a questão ambiental. Então eu queria saber se vocês têm alguma discussão sobre a questão ambiental para trazer aqui para conciliar com o debate da moradia. Bom, sim, claro. A gente tem feito muito debate em cima da questão climática. No 15º encontro da União, agora em agosto que passou, né, teve uma mesa com debatedores da moradia e a questão climática. Por quê? Né, a União ela tanto está, né, no Sudeste, na região Norte, Nordeste, Sul e Norte. Né? E a gente está vendo, né, agora, nesse momento, Rio Negro, Solimões, né, a seca que está, né? Gente, é incrível, né? E a gente está vendo que no Sul, né, e uma parte do Sudeste, as enchentes. Bom, nós temos pensado muito, mas muito. Eu vou dar um pequeno exemplo, depois eu entro no tema. Quando nós entregamos uma moradia mais aqui na região central, a gente está tentando buscar projeto para aqueles jardins verticais, né? Porque como são prédio, os espaços são menores e tal, a gente está tentando arborizar, fazer jardim, enfim, a gente está tentando de qualquer maneira dar um equilíbrio aí para essa questão climática. Quando a gente está mais para as periferias, então tem uns companheiros nossos da União, lá da Zona Leste, da Leste 1, né, eles estão produzindo lá 700 e poucas unidades no regime de autogestão, e aí eles buscaram um processo de um projeto com a faculdade Michigan, Universidade de Michigan, né, de reflorestamento de uma área enorme que tem lá, de reposição e reflorestamento com mudas da Mata Atlântica, frutíferas, porque exatamente pensando um pouco nessa questão climática, né? Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira que passou, né? A chegada de uma frente fria, né? Com um ciclone extratropical, demonstrou, né? Ventos de 100 metros, 100 quilômetros por hora, né? Deixou claramente, né, que a cidade de São Paulo não está preparada para mudanças climáticas, né? A gente tem feito, né? Eu não sei se vocês estão percebendo. Então, agora, para nós, a moradia, qualquer debate da moradia, a gente está discutindo a questão climática. Qualquer debate climática. Primeiro, aquelas placas de energia solar, a gente está meio que pensando nisso. Segundo, né, porque é isso, né? A Enel, ela é uma concessionária privatizada e que não deu certo e não está dando certo, né? A gente viu que ficou quase 500 mil pessoas sem luz e que eles disseram que para resolver todo o problema na cidade termina amanhã. Eu nunca vi isso na minha vida, né? É sexta e termina terça. Bom, e aí eu acho que a gente da moradia tem feito esse debate, né, exaustivamente, com a preocupação da questão climática mesmo, né, de plantio de árvore, repovoar, jardim vertical, placa solar. A gente tem feito pensando no escoamento das águas, né, eu acho que a gente tem esse compromisso de ajudar, porque não adianta também você botar mais concreto, mais cimento, mais bloco, enfim, a gente está vendo como que está essa questão climática, né, no mundo e no Brasil. Nós estamos passando pelo fenômeno o El Niño, né? El Niño, e ele é um fenômeno que ele aquece bastante a água do Pacífico, do Atlântico, e que ele tem mudanças trágicas assim no Brasil, né? E com certeza, né, eu vi, inclusive o repórter falar, a gente está no comecinho
de novembro, ainda na estação primavera, e o que nos espera? A cidade está preparada? Eu acho que não. E, por outro lado, eu estou muito preocupado que a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, está simplesmente, e aí eu não estou conseguindo olhar, né, desmanchando o asfalto, fazendo asfalto novo, sem um plantio de árvore, sem drenagem da água, né, sem escoamento da água, vai lá, faz o asfalto, né, e já está muito aquecido, aquilo ali é uma bomba, né? Então, a gente, enquanto movimento popular de moradia, a gente tem, sim, feito esse debate da questão climática no Brasil e no mundo. Nós não estamos fora desse debate, nós não estamos fora disso, não. Nós estamos exatamente dentro. Para cada oficina, cada coisa, a gente põe lá na pauta, nas oficinas, questão climática, como que a gente também ajuda a pensar, a minimizar, né, essas situações que está sendo gravíssima, né? A gente tem feito esse papel. Entendi. É realmente bem importante, né, vocês fazerem esse papel, já que o poder público, o poder privado, aí, como a gente está vendo, mesmo se cobrado, já é difícil, né, para sair alguma coisa. Então, é muito importante vocês estarem fazendo esse trabalho, inclusive aí, de base, né, na sociedade, trazendo a fundo realmente essas questões, porque, enfim, são temas urgentes, né? Eu queria aproveitar e perguntar, talvez seja uma ligação difícil de fazer em alguma medida, mas você, talvez pessoalmente, ou vocês aí enquanto grupo, vocês discutem sobre o capitalismo especificamente, sobre talvez uma forma de tentar superar o capitalismo ou não, porque a gente sabe que esses problemas ambientais que você acabou de falar, problema da moradia, né, de moradia não ser um direito de fato, né, pode até estar no papel da lei, mas a gente sabe que na prática não chega nem perto de ser um direito, né? Eu acho que todos esses problemas aí estão ligados ao fato do capitalismo não garantir nenhum mínimo para as pessoas, né? A gente tem bastante mão de obra, a gente tem bastante logística, capacidade produtiva, a gente tem condições para ter uma sociedade bem melhor, bem mais inclusiva, né? E o capitalismo, por várias razões, pela lógica da propriedade privada, etc., acaba impedindo, né, que as pessoas tenham acesso até a direitos extremamente básicos como moradia. Então eu queria saber se vocês têm alguma discussão com relação à necessidade de mudar o capitalismo ou não, se é uma coisa polêmica aí dentro de vocês. O que vocês podem falar sobre isso? Então, a gente tem, inclusive a União Nacional, ela produziu umas 4 formatos de cartilhas, uma delas a gente está falando do capitalismo, né? Capitalismo selvagem, capitalismo, e exatamente é isso que você traz, né? Acho que o capitalismo, ele na verdade, ele interrompe, né, um processo democrático, um processo de agregar as famílias de baixa renda, né? O capitalismo, ele tratora, né? E aí a gente tem feito, e aí quando a gente fala o capitalismo, eu estou dizendo grandes capitalistas, né? Então vamos pegar os bancos, né? Vamos pegar as grandes empresas multinacionais, não sei o quê. A gente tem feito uma discussão no governo para discutir essa questão das grandes fortunas, né? Para de fato, né, dividir o capital, né? Para que use, né, essas grandes fortunas. Isso é um papel do governo federal, claro, mas como que a gente desfaz isso? Por quê? Porque quando tem, né, então, por exemplo, quando tem essa questão, sexta-feira, né, que a frente fria passou, quantas pessoas milionárias ricas teve problema com luz? Nenhuma. Lógico, os prédios de classe média e tal. Quantas pessoas milionárias, né, estão sem um barquinho? Nenhuma. Eles têm lancha, vão para a praia. Né? Então, o capitalismo, ele é selvagem mesmo, né, gente? Né? Então, mudanças climáticas, vamos colocar mudanças climáticas, latifundiário,
né, são os grandes prejudicadores, né, da população, da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem feito um debate, né, na defesa das grandes fortunas, né, que o governo federal possa intervir, né, e fazer esse trabalho, né, para que de verdade divida as grandes fortunas, né, que esses investidores, esses grandes empresários, essas grandes multinacionais, os banqueiros, né, têm, né, lucros e lucros e lucros e lucros, e é isso que você traz, né, para a gente. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso, né, porque hoje o que acontece, né? A gente tem um limitador de gastos públicos no governo federal, né? Então você tem um teto para gastar, né? Então eu acho que para prioridade, para a saúde, para a educação e para a moradia, não deveria ter teto, né? Não deveria ter. Mas a gente sabe que você não pode, né, ultrapassar o teto do gasto público, porque tem problemas fiscais, enfim, inflação, dólar, né, tudo que a gente sabe. Mas, se a gente faz com o fisco das grandes fortunas, isso viria para o cofre, né, de quem mais precisa nesse país. Aliás, de quem paga impostos direitinho, né? Então, a gente tem feito essa luta, embora a gente é tão pequenininho em relação a isso, né, que é o capitalismo, né? O capitalismo selvagem, né? Então a gente tem feito muito isso, né? E a gente não, claro, que a gente não vai parar de lutar, né? Para que isso torne. Agora, tem um fator, né? Que aí ele não depende só de nós, né? A gente tem percebido que por mais que você tenha, né, a gente tem essas propostas, né, de confiscar as grandes fortunas, né, a questão do capitalismo selvagem, mas por mais que você faça um esforço, né, você sabe que não é simples, porque, né, hoje, né, vamos dizer, a Federação Brasileira, ela está lá exposta, tanto no Congresso Nacional, de vários modelos de parlamentares. Então, você não tem uma Câmara Deputada, uma Câmara Federal com os deputados totalmente democrata. Não é verdade. Você não tem o Senado, 81 senadores, né? Todos eles, né, democrata, que defende a população. Então, você tem hoje aí uma correlação de força que ela não é brincadeira, né? Eles não estão brincando, né? E a gente tem feito esse exercício de ir para a rua, não sei o quê, né? Defender a derrubada do capitalismo, confisco de grande fortuna, mas a gente sabe que não é simples, né? E mesmo o governo democrático que tem esse pensamento mais, vamos dizer, mais social, também não é simples, né? Pequenas votações, que são coisas que vão chegar para a população, você tem um desgaste, ou você tem, toma lá e dá cá, você tem que fazer emendas, né? E, enfim, né? Nós, como moramos num país que é federativo, né? E aí você precisa das votações, a gente tem sofrido vamos dizer, algumas derrotas, assim, lamentável, né? Lamentável, né? Eu não sei se vocês viram que semana passada, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal votou lá na questão de você perder seu imóvel naquela dívida, até porque foi pro Supremo e eles votaram que se perderia por falta de pagamento. E, enfim, são coisas que de vez de você fortalecer, né, a população, porque quem vai perder imóvel não é rico não, gente, né? É só pobre mesmo. Então, a gente tem discutido bastante fortemente essa questão do capitalismo, sim, né? Inclusive, a gente tem uma cartilha muito linda, depois, se vocês puderem acessar, eu vou passar o site da União, ela está falando exatamente da especulação da terra nas grandes fortunas, nas empresas, nos bancos, na questão da regularização fundiária, tudo. Porque a gente exatamente acha que esse também é um divisor de água para a classe trabalhadora. Entendi. Sidney, eu acho que a essa altura já deu para entender que vocês não são vagabundos, né? Porque vagabundo aí por exemplo,
falando aí da minha parte, né, que eu acho que boa parte dos parlamentares que não são democratas, vamos dizer assim, né, nem republicanos, que ficam lá no Congresso aprovando todo tipo de absurdo, né, e trazendo debates horríveis, né, e só de ver a entrevista aqui, acho que já dá para ver que o trabalho de vocês é bem mais focado em questões que a sociedade precisa discutir, precisa fazer, né. Mas, assim, o que vocês têm a dizer para quem fica aí com esses papinhos fáceis, de corrente do WhatsApp, né, esses papinhos reacionários que pegam, que acham que quem ocupa é vagabundo, né? Vocês acham que tem algum fundamento dizer que pessoas que, movimentos de ocupação, pessoas que vão lá ocupar, construir e tal, são vagabundos, não são trabalhadores? Bom, primeiro, é verdade, assim, acho que esses que não são nem democrática nem republicano, não sei, recente, essa semana agora, gente, assim, uma vergonha nacional para a Câmara Municipal de São Paulo, que aprovou o regime de presidência da Câmara internamente. Gente, aí vocês sabem que a União, junto com a Central de Movimentos Popular, vai entrar com requerimento, um processo judicial para derrubar isso. Isso envergonha, né? O Milton Leite, né, que já está segundo mandato, não sei o quê, né, e você não dá a chance para que uma correlação de força possa assumir uma gestão mais democrática, votar inteiramente. Isso é vergonhoso para a maior Câmara do Brasil. Vergonhoso. Então, eu não poderia esquecer de falar isso, né? É disso que eu estou dizendo. Nós não somos vagabundos. As pessoas que ocupam não são vagabundas. As pessoas que estão no movimento popular não são vagabundas. As pessoas que vão para a rua não são vagabundas. Ao contrário, nós defendemos, né, que uma cidade, um estado e um país, ele tem que ser igualitário para todos, né? Porque exatamente no seu começo da sua fala você diz: a Constituição, no artigo 182, 183, 184, diz lá que, né, o Estado, né, nacional, né, o Estado brasileiro, ele precisa, né, que fornecer um teto para cada família, né? E na prática não é isso que existe, né? Não é isso. Então, o que as pessoas fazem é lutar para que o governo reconheça, através da luta, o direito dela a morar, né? Ao contrário de empresários que nascem com berço de ouro, os banqueiros, e que se tivesse no nosso lugar, talvez correria, né? Não tinha coragem de enfrentar o que a gente enfrenta, porque a gente disputa o território com a especulação imobiliária, com o capital, com um grande capital, a gente disputa o território com gestão antidemocrática e a gente disputa, né, palma a palma ali com a organização do povo. Esse que é mais lindo, né? Porque quando o povo entende que ele tem os direitos, né, os direitos deles tirados, eles exatamente se organizam. O que o movimento faz, na verdade, é levar consciência política, né, para que as pessoas não se sintam refém e dizer que o poder público está certo, que ela tem que trabalhar, né? Quer ter casa? Vai trabalhar, vagabundo, que é assim que a gente escuta. Não, quero sim ter um teto, mas o governo, o poder público tem que agilizar. Segundo, eu quero um teto que não é de graça, né? As pessoas vão pagar, mas o Estado de Direito precisa me garantir que eu tenho acesso à moradia. Então, não é verdade, né? Que quando alguém fala, a gente não se sente vagabundo, a gente se sente um lutador, né? Porque se a gente fazer uma conta nesse país, né? Eu não sei dos outros números, mas se a gente fazer uma conta nesse país, quantas famílias, quantas milhares e milhares sem tetos, que pagaram aluguel, que moravam em favela ou em cortiço, hoje mora na sua casa digna. Isso foi porque o governo foi lá e falou, vou lá na tua porta. Não, porque exatamente existe organização popular. Porque o que a gente defende? Participação popular em todas as instâncias, né? Em todas as instâncias.
E aí a gente jamais vai parar de fazer isso, porque isso, né, cada família que consegue acessar através da luta, ela tem uma consciência que você não imagina. É uma riqueza que governo nenhum compra, nenhum, né? Então, assim, nós não incomodamos com essa frase vagabundo, mais vagabundo é quem tem atrás de uma cadeira que não faz nada, né? Mais vagabundo é quem está lá, que atrás de uma cadeira de um computador que sequer, né, não sabe ir para casa nem andando, vai de Uber ou vai de carro blindado. Então, não é a nossa cara, né? Então, a gente defende uma gestão popular, com participação popular, defendemos o acesso à moradia digna, defendemos o acesso à saúde, defendemos o acesso a transporte, à educação. A gente tem essa plataforma aqui na palma da mão, né? Então, por isso que nós somos inimigos, porque a gente, vamos dizer, é inimigo mortal do capitalismo, especulação imobiliária, somos inimigo mortal de gestor antidemocrático. Então é isso, né? Mas a gente se sente, vamos dizer, confortável, porque eu aprendi uma coisa, Sidney, a cidade, o município, o bairro, o distrito, não tem carimbo, né? Ele é para todos. Então é assim que a gente vai continuar tocando a nossa vida. Não vão nos abalar, xingando de vagabundo, essas coisas que a gente sabe que a gente não é, né? Então, acho que é um pouco isso, nessa linha. Entendi. Eu acho que isso aí entra naquele debate de meritocracia, né? Que o pessoal fica fingindo que existe, mas eu acho engraçado que, se for fingir que meritocracia existe, quem aí da população brasileira que não está se matando de trabalhar e mesmo assim não consegue ter uma moradia muitas vezes, não consegue ter direitos mais básicos além da moradia, né, os direitos mais básicos. Então, assim, né, é um discurso realmente que, por mais que pegue, não tem a menor materialidade, né? Talvez alguém um pouquinho de classe média caia nesse papo, mas também é uma pessoa que está sendo prejudicada por quem se beneficia desse discurso da meritocracia. Mas eu queria fazer uma pergunta agora, não sei se vocês têm essa discussão tão elaborada, né? Mas vocês discutem a questão das privatizações, vocês têm alguma colocação aí para fazer? Porque, como você disse, vocês pensam até do ponto de vista urbanístico, né? Em onde fazer ocupação, né? Um local próximo de metrô, próximo de acesso a serviços, né? Que a população devia ter direito, ao invés de ser escanteada para as periferias, né? Então, a gente vê que as privatizações aí trazem uma série de problemas. Aqui em São Paulo teve no dia 3 do mês passado, de outubro, a greve contra a privatização do metrô, da CPTM, que são os trens aqui, né? E da Sabesp, a Companhia de Água e Saneamento. E a gente vive aí, depois do governo Temer, principalmente, Bolsonaro, agora o governo Tarcísio, no estado de São Paulo, uma onda aí de querer privatizar, querer falar que privatização é bom a qualquer custo, né? Mas a gente vê que a Enel, como a gente já comentou aqui, né, a própria empresa de energia de São Paulo, acabou a luz sexta-feira, dessa vez foi por causa de ciclone, né? Mas aí acabou sexta-feira, estão falando que vai voltar terça-feira, sabe? Uma coisa completamente sem cabimento, ninguém responde, várias reclamações na internet que as pessoas não conseguem se comunicar com uma empresa dessa importância, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, desculpa me alongar, mas só para ilustrar para quem não é de São Paulo, principalmente para quem não conhece, aí os donos das linhas 8 e 9 da CPTM, das linhas de trens privatizadas, né, as linhas de trem privatizadas, eles ficaram bilionários com a privatização, enquanto as estações estão caindo, enfim, linhas estão completamente precarizadas, trabalhadores precarizados, o serviço precarizado, isso aí aumenta o custo, inclusive. Então, assim, a gente sabe que privatização traz sérios problemas, mas eu queria que você dissesse aí se vocês têm uma discussão sobre privatização que vocês acham importante pautar na sociedade, e em que termos?
Sim, claro que nós discutimos isso 24 horas por dia, porque, né, o que acontece? Quando você começa a falar de privatização, não sei se você sabe, a parceria pública e privada da moradia também é uma privatização, é uma concessão. Né? Eu pego dinheiro público, terra pública, e passo para a empresa privada fazer. É uma privatização. Né? E a qualidade vai lá embaixo e você não atende. Acho que é 1% de morador de famílias de baixa renda. Nós somos totalmente contra. Dia 2, feriado que passou agora, a União dos Movimentos de Moradia foi aqui na Sabesp, na Moca, aqui no Distrito da Zona Leste. Nós jogamos muito peso, ajudar lá os companheiros funcionários, que é funcionário que paga a conta depois, né? Não é o governo, que a gente é contra. E aí, né, hoje nós fizemos, desde a quinta-feira, nós estamos nos mobilizando, porque teria uma audiência pública hoje na Assembleia Legislativa, e aí o governo cancelou, porque o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT, entrou com uma representação do Ministério Público, e aí a Justiça fez cancelar, rediscutir isso. O que é isso, né? Privatização, gente, é pegar o que é público, dar para o privado, aí você fala assim, olha, você tem 30 anos aqui para fazer a concessão. Gente, né, 30 anos para o cara ficar mais rico, né? Porque nesse período ele vai fazer pequenas melhorias, né? E o que entra de fluxo de dinheiro vai para o caixa deles, né? Vai para o caixa do governo, né? Então, nós somos contra a privatização, é você dar a responsabilidade do público para o privado, né? Muitas das vezes entra numa licitação para ganhar a privatização, são empresas que não têm capacidade, né, de manter aquilo. Então, a linha 8 e 9, gente, né, ela é, se você pegar o ranking, né, de paralisação, descarrilhamento, trem sem ar-condicionado, atrasos, enfim, eles usaram todos os trens da CPTM, eles tinham que ter comprado 36 trens novos, só chegou 3. Imagine 30 anos, gente, que eles têm, por isso que nós somos contra a privatização. Ela só traz aumento e degradação do público, né? Ela degrada, né? Então, nós somos contra, né? Contra a privatização. Privatização, gente, é dar de bandeja a preço barato para uma concessionária ganhar rios de dinheiro do trabalhador, porque o rico milionário não anda de trem, o rico milionário não precisa de casa, o rico milionário tem reserva de caixas e caixa de água, sabe onde buscar, né? Vai até nas fontes naturais, né? Então, tudo que é privatizado prejudica o trabalhador, a periferia, o pessoal pele preta, nos negros, né? Então, a gente é exatamente contra esse formato de privatização. Não estou dizendo que você fizer uma concessão, né, por um tempo de uso, que aí você não está vendendo o que é do Estado, mas você está passando uma concessão. Privatizar é entregar, né, o seu patrimônio para o privado. Então, nós somos contra. A gente tem feito uma luta imensa por causa da CPTM, porque o governo quer privatizar a linha 7, a 11, a 12, a 13, né, as que sobraram, né, e a 9, né. O governo quer privatizar a linha 1 do metrô, a 3, né, e a 15. Nós somos contra, porque ali é dinheiro público, dinheiro nosso, do imposto do trabalhador, né? Então a gente tem feito esse debate bastante acirrado, né, muito acirrado, em relação à privatização. A União a União Nacional do Rio de Janeiro tem isso muito claro lá. A empresa de água e saneamento lá do Rio, né, privatizou. Os companheiros estavam falando que aumentou 75%, gente, o valor da conta da água, né? E não melhorou exatamente nada as condições de chegar à água, as condições
né, de você ter água com mais qualidade, enfim, zero, né? Então a gente sabe, né? Nós somos contra. Esse formato que o Tarcísio quer trazer para São Paulo, com experiência lá do Rio de Janeiro, a gente é contra, né? E formato de privatização a gente é contra também. Outra coisa que eu percebi agora, semana retrasada, no aeroporto de Congonhas, tanto para mim quanto para voltar, atrasou 4 horas os voos, né? Você percebe que os aeroportos não estão limpos, os banheiros estão sujos, enfim, eu estou falando coisas bem, bem centrais, mas daí você já percebe a dificuldade que quando você assume uma coisa que era estatal, passa para a empresa privada, até você começar a se achar o que você tem que fazer, né? E aí está lidando com o trabalhador, está lidando com as pessoas que trabalham, enfim. Né? É muito ruim esse sistema de privatização no Brasil. Nós somos contra. Até porque a gente tem experiência da parceria pública e privada aqui da moradia, de famílias nossas que foram receber a unidade das PPP, simplesmente entregaram porque não aguentaram pagar prestações, porque ela é de 1.500 para cima e não é esse modelo que vai atender nossas famílias, né? Esse modelo é para vamos dizer, para a classe média, que tem lá 5, 6 mil de renda, 7 mil, não é o perfil da nossa família. Então, a gente é contra a privatização, até porque a gente sabe que na moradia não funciona e não vai funcionar, né? Entendi. E já encaminhando aqui mais para o final, eu queria saber o seguinte, a gente passou pelo governo Bolsonaro aí, que teve até tentativas de golpe, né? Hoje a gente sabe aí de 4, pelo menos, pelo que eu vi, mais explícitas, né? Sem contar porque eu imagino que o Bolsonaro, eu chuto aqui que todo dia, o dia sim, dia não, ele devia estar tentando dar um golpe lá e falavam para ele ficar quieto no canto, talvez, alguma coisa, não sei, mas a gente passou por esse período aí, né? Passamos pelo golpe institucional aí que tirou a Dilma, colocou o Temer, né? No caso eu chamo de golpe institucional, porque foram várias instituições aí, burguesas, do Estado também, que também são burguesas, né? Mas então a gente vê um período aí de perda de direitos democráticos, né? A própria privatização, como a gente está falando já, né? Já piora serviços extremamente básicos. Então eu queria saber como vocês encaram a questão aí de possíveis perseguições políticas que vem acontecendo, que podem vir a acontecer, né? E como vocês veem a questão do direito democrático aí de se organizar, de lutar, o direito aí também das questões de opressão, enfim, a gente já falou bastante coisas bem democráticas aqui, né? Mas eu gostaria só de deixar um pouco mais claro a importância desse tipo de debate para as pessoas. Então, como vocês veem aí a importância da sociedade se conscientizar de defender os direitos democráticos, de defender direito de luta, ao invés de criminalizar manifestante, né? Como vocês veem isso? Acho que primeiro assim, né? Como que eu olho? Eu olho, né? Que é isso? Eu acho que a gente tem um país, eu não vou dizer dividido, mas com ideologia, né, diferente de pensamento. Porém, né, quando você não tem direito à democracia, né, a democracia é o direito pleno que te dá de ir e vir, direito de você questionar, falar, fazer atividade, fazer manifestação, enfim, tá lá na Constituição, né, você pode fazer, né. Eu acho que isso não pode ser interrompido de maneira como o Bolsonaro quis, né? O Bolsonaro quis impor, né? Aliás, ele impôs algumas coisas, mas em nenhum momento nós nos curvamos. Tanto é que nós fomos lá para Brasília fazer acampamento lá com o Bolsonaro mesmo, né? Porque a gente foi defender o que exatamente está lá escrito: democracia. Bom, gente. É fácil, essa palavrinha é fácil? Não, ela é a coisa mais difícil do mundo, as pessoas querem, né, dizer que, né, democracia, por quê? Porque exatamente democracia, ela serve
mas para a classe trabalhadora, porque quem é milionário, trilionário, não quer saber porque nem passa por ele, né, gente? Né? Então, eu acho que primeiro que essa questão do Bolsonaro, infelizmente, né, o Bolsonaro sai, mas ele deixa um legado horrível dentro da Câmara, do Senado, das igrejas, das instituições, né? Você tem isso ainda dentro da sua família, né? Essa visão, né? Que você é capaz de ter suas coisas sozinho, que você pode ser promíssil para você mesmo, que você não precisa de nada coletivo, enfim, né? Aquela questão, né, que vamos dizer que ela é uma questão que ela é prometedora, que o Deus é um Deus só, enfim, né? Eu acho que hoje a gente meio que respira, vamos dizer, um pouco mais livremente, né, em questão da democracia, mas ainda você ainda tem, né, vamos dizer que a gente tem que ficar vigilante, né, porque não está morto, você não enterrou, né, vigilante, né, do que pode vir ou do que eles poderão fazer daqui 3 anos. E eu acho que aí exatamente é isso, né? A gente precisa cada vez mais pedir para a sociedade olhar com carinho, né? O que é democracia? Democracia, gente, é dar o direito pleno de cada um de nós, né? De fazer suas manifestações e de ter direito, né? Tirar a casa também é antidemocrático, não construir casa. Não ter saúde é antidemocracia, né? Não ter transporte é antidemocracia, né? Vocês lembram que na pandemia, né? Para mim aquilo foi um genocídio, né? As pessoas, né, que dependeriam, ainda bem que existe o SUS, mas que o governo, naquele momento, sequer, né, não se preocupou, não quis saber, né, que tinha que atuar ali com o povo brasileiro, e não atuou. Então, eu acho, né, que a gente está passando por um momento de transformação, e aí eu não vejo só o Brasil, né, mas eu vejo a América Latina, né, que teve um boom de um crescimento de extrema-direita, mas, né, como sempre, a gente foi avançando aos pouquinhos, tentar lutar, né, para que, de fato, porque assim, é legal, o Brasil tem um governo democrático, mas aí eu acho que precisa de uma coisa mais ampla, a América Latina, o mundo, né, e porque a gente tem muitas forças ainda reacionárias, né, antidemocrática no mundo, né? Então eu acho que à medida que também a gente vai assistindo, então eu vi agora na Argentina, todo mundo apostou que o cara da direita, né? E a gente deu um revertéis ali, acho que o pessoal, a população entendeu o recado, dizer, epa, né? E aí a gente está, né, torcendo para que, né, esqueci até o nome do candidato, mas que ele é mais democrático, ele é mais de esquerda, ele tem um pensamento mais, né, de direito da classe trabalhadora naquele país. Então, eu acho que a gente está caminhando, né, ano que vem, eu acho, né, que a gente vai ter, vamos dizer, um termômetro para 2026, porque a gente vê que, infelizmente, né, quando, para mim, eu me alio com alguém que não é nada democrático e depois eu faço um discurso da democracia, que é o prefeito de São Paulo, não é nada democrático, né? Não é. Ali é uma, vamos dizer, uma hipocrisia danada, né? Então, eu acho que vamos se dizer que na eleição passada, né, a gente, graças a Deus, conseguiu dar um salto, não importa se foi por pouquinho voto, né, se foi por 2 mil votos, 2 milhões de votos, mas a gente conseguiu dar um salto. Então, eu acho que as eleições agora, né, ela vai ser um termômetro para 2026. Porque como que funciona? Né? Se você tem mais democrata, mais
pessoas que defendem a democracia no país, mais gestor, mais prefeito, mais deputado, mais vereador, você tem mais força. Se você tem menos, menos. Tanto é que você olha a Câmara hoje, você pega as pessoas que defendem a democracia, dá 130 deputados, 140, você pega os antidemocráticos, dá 300 e pouco. Né? Então, meio que a gente ganhou, né? A gente trouxe de volta a democracia para a presidência, para algumas coisas, mas ali tem um equilíbrio, né? Que dificulta, né, o processo, né, o processo de democracia, de avanço das questões sociais nesse país por conta da Câmara e do Senado que a gente tem hoje, né? E aí o presidente Lula tem que fazer esse esforço, esse equilíbrio, né, de jogo e tal, e a gente sabe que não é fácil, não é assim. Mas eu acho que tem uma coisa fundamental, viu? Os movimentos, você pode acreditar que a gente está bem vigilante, organizado, a gente está bem preparado, né, para, de fato, fazer a defesa da democracia na hora que precisar. Né? Não, a gente não vai se curvar disso de jeito nenhum. Isso é bem importante, porque se for depender aí da maioria dos parlamentares, né, eles no máximo vão brigar entre eles só para ver quem vai ter cargo, né, que nem... Enfim, é sempre assim, né? A direita chega, às vezes, dá um golpe, dá um poder, às vezes eles até se matam entre eles, né? Às vezes só para ver quem chega mais no topo e tal. Mas, desculpa, eu já estava mais encaminhando para o final, mas eu tinha quase esquecido de uma questão muito importante. A pandemia, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a fundo, você já falou um pouquinho, mas quais foram as grandes discussões que vocês trouxeram durante a pandemia para lidar com a pandemia? Porque, assim, eu particularmente acho que foi um genocídio também, não só no Brasil, mas acho que o caso do Brasil foi, assim, descarado e às vezes as pessoas não param para pensar que, na verdade, no Brasil não foi só um genocídio, né? Porque cada povo indígena, cada povo quilombola, cada comunidade... por exemplo, né, cada periferia também, em alguma medida, embora as periferias sejam algo mais cosmopolitano, vamos dizer assim, algo que não é só de um lugar, né, no Brasil, periferia de maioria da população negra, né, então, assim, são vários povos que tem no Brasil que foram vítimas desse governo, né, é descarado. Quando estava começando a pandemia, teve uma série de erros, inclusive erros da Organização Mundial da Saúde, erros de outros países com governos mais democráticos, mesmo no capitalismo, que não é muito democrático, né? Mas teve a discussão que eu lembro de, por exemplo, que parte da esquerda fez, que eu achei muito importante, eu defendi também naquela época, de pegar hotéis de luxo, né, principalmente, esses lugares, e dar moradia popular para garantir a possibilidade de isolamento social, né? Muitas pessoas, às vezes, na casa não têm condição de fazer um isolamento social adequado. Então, assim, eu queria saber como vocês discutiram, o que vocês acham importante trazer para o debate público sobre o que passou da pandemia, para que não se repita, para que a gente, de fato, aprenda com os erros do passado, numa das próximas pandemias que, infelizmente, virão por causa do capitalismo. Bom, primeiro, foi muito estranho, né? Porque estava com o encontro da União marcado, inclusive foi agora, 2023, mas era bem 2020, né? E aí começou aquele zum, né? A gente marca, desmarca, vai ter encontro, não vai ter, não sei o que, não sei o que. Acabou desmarcando, né? Então o governador Dória, na rede de televisão, dizia: olha, por enquanto todo mundo fica em casa, não saia de casa, não sei o quê. Até Eu acho que o áudio do Sidney, a imagem aqui deu uma travada. Acho que a internet deve ter caído. Ele já volta aqui, né? Estava comentando aí. Voltou? Oi, Sidney. Voltou. Você estava começando a falar da questão do Dória, do começo da pandemia. Aí
Bom, enfim, qual foi o nosso papel, né? O papel dos movimentos naquele momento, né, foi, acho que nós dividimos em 3 partes. Nós, através da organização TID-Setúbal e do Banco Itaú e Unibanco, a gente conseguiu recurso para que naquele momento não dava para brigar por casa, tinha que levar cestas básicas, né? E produto de higiene, né? Enfim, para as pessoas poderem, no mínimo, né, estar na sua casa. Mas o que mais me chocava, né, acho que a parte da pandemia, assim, quando dizia para ninguém sair de casa, né, e a gente com um público que mora em cortiço. Cortiço são quartinhos. Ou favela, quando a mãe tem comunidade, 5, 4, 6 filhos, 10 filhos, sei lá, né, a gente meio que falava, como não sair de casa, né? Precisa sair protegido. E aí a Globo, eu achei assim, horroroso, né? A Globo dizia, vou passar uma live, né? Para todo mundo não sair de casa, não sei o quê. E aí passava a live, né? Do DJ, o DJ famoso lá, como que chama? Esqueci o nome do cara. Aquele DJ bem famoso. Esqueci o nome dele. E outros cantores, Ivete Sangalo, tudo, com uma fazenda, com um sítio. Claro que não ia sair de casa, óbvio, né, gente? Foi lá, né? Então, eu achei muito nojento isso, porque, né, ali você viu quem tinha dinheiro estava bem protegido e as pessoas que não tinham não estavam protegidas. A entidade que eu trabalho tinha acabado de terminar um projeto do Minha Casa Minha Vida. A gente começou em 2016, 2017, né? Na verdade, a gente começou a obra em final de 17 para 18, né? Em 2020 estava tudo pronto, né? E aí tem um processo, a Caixa não deixa entrar sem os contratos. Nós pegamos as 245 famílias, da 1.200 pessoas, e colocamos todas elas, claro, cada um no seu apartamento futuro, que já ia morar mesmo, porque muitas delas moravam nos cortiços, nas ocupações. A gente falou, não, porque aqui todo mundo vai ter o apartamento mesmo, vai conseguir. Então a gente fez um papel, gente, assim, foi fundamental, do que o governo, né, não fez, né? E por outro lado, a União dos Movimentos de Moradia entregou mais de 1 milhão de cesta básica para todos os nossos associados, gente, né? Nós fizemos esse trabalho durante 1 ano e meio, 2 anos, né, de ajudar com a cesta básica, aí nos cortiços. Eu me lembro que eu fiz um trabalho com o Globo Report e Profissão Report, né, e Band News. Nós percorremos 2 dias, 3 dias, os cortiços aqui da região central, né, exatamente dizendo que as pessoas estavam morrendo porque estava dentro de casa, todo mundo no quartinho, se contaminando, e não tinha como, né? Então, assim, foi muito difícil, né, para a gente, enquanto movimento popular, defender nossa família, porque também... Eu acho que a internet aqui do Sidney caiu. Eu estou esperando ele voltar aqui. Bom, enquanto o Sidney não volta, eu vou aproveitar e fazer aqui a divulgação do canal, né? É importante, quem puder colaborar com a gente, que é uma mídia independente, que tenta trazer um conteúdo de qualidade, diferentemente da maioria dos podcasts, né? Não vamos fingir que esses podcasts aí que chama terraplanista e tal, tá fazendo tudo bem, mas quem puder colaborar com a gente, o Sidney voltou, né? Mas eu só terminar aqui a divulgação, Sidney, então, mais pro final eu trago o Pix aqui, essas coisas, mas quem puder compartilhar o vídeo, dar like, se inscrever, ajuda todo mundo. Sidney, desculpa, pode continuar aí. E aí, assim, a gente, naquele momento, era hora do governo, né, de fato, né, olhar para a classe trabalhadora, para o mais pobre, né, foi a hora que o governo virou as costas, renegou vacina, renegou atendimento, oxigênio, enfim, gente, né, no mundo
inteirinho, os países avançaram, correram com as vacinas, e aqui demorou, nessa brincadeira foram 700 e quase 800 mil pessoas que morreram, né? E se quando você olha, claro que pegou alguns artistas, mas que tinha problema de saúde, não sei o quê. Mas quando você pega as pessoas que eram saudáveis, não sei o quê, era a população negra, periférica, crianças, né? Foi um genocídio isso, né? Que aconteceu. E a gente foi para a rua, né, denunciar, né, para a Organização Mundial de Saúde, para todo mundo que, né, tanto é que à medida que a vacina começa a sair, né, você vê que vai mudando. E também, né, você não acreditar no SUS. Eu acho que se não fosse o Sistema Único de Saúde, mas tinha morrido milhares de pessoas e não só 800, né? Então, eu acho que ficou um aprendizado, porque o Brasil sempre foi exemplo na questão de uma agenda nacional de vacinação, né, de imunidade, de tudo, né? De meningite, de paralisia, de sarampo, né? E a gente cai lá no ranking mundial nessa questão. Então, eu acho que esse governo, ele foi o pior governo que passou nesse país, né? Eu não consigo olhar ele exatamente em nada, né? Zero, né? Foi o pior dos piores do governo que passou nesse país, maltratando aquela questão dos Yanomami, né? Lá em Amapá, né? Na aldeia, gente, aquilo ali é um genocídio mesmo, né? As pessoas com fome, desnutrida, enfim, gente, o cara fez um estrago nesse país, mas um estrago, né, que em 500 anos eu não sei se a gente conserta. Não é à toa que tem um slogan lá de união e reconstrução, que é isso, né? Então, acho que eu acredito, né, que uma maioria da população não quer mais isso de jeito nenhum, né, gente? Renegar os seus filhos, renegar a pátria amada, na verdade. Ele colocou aquele slogan pátria amada, não, era pátria armada com genocídio junto, né? Porque o cara flexibilizou, né, as compras de armas assim para todos, e aí quem comprava arma é rico, tal. O cara fomentou feminicídio nesse país igual nunca teve na vida. O cara fomentou a matança de GLBTQIA+, mais que nunca na minha vida. O cara fomentou matar a população da pele preta, negra, nunca na minha vida. Então, assim, esse cara fez o estrago assim, tremendo com o nosso país. Mas, né, o povo brasileiro é resistente, né, guerreiro e lutador, portanto, a gente está se reconstruindo e vigilante, que é aquilo que eu falei, a gente não quer mais, né, voltar há 4 anos atrás do que a gente passou na mão desse Bolsonaro, né, esse miliciano, porque ele é um miliciano. Então, né, os movimentos, como é independente, a gente tem, né, acabamos de falar em democracia, a liberdade de falar mesmo do que a gente discutiu, e eu falo porque eu fui para Paulista, a União foi para Paulista, a STMP, a gente fora Bolsonaro, né? Eu faço parte da Frente Brasil Popular, lá pela União Nacional, então a Frente Povo Sem Medo, União, Frente Brasil Popular, foi as mentoras desse embate, dessa luta, né? Para que a gente, de fato, conseguisse tirar esse senhorzinho, né? Que eu espero que ele pague caro por cada vida, por cada feminicídio, por cada vacina não dada, né? A gente pouparia, pelo que eu vi, um estudo de um cientista que falou que o Brasil pouparia mais de 500 mil vidas se a gente tivesse, de fato, aderido à vacina menos, porque ele demorou 1 ano, né? Se nesse ano não tivesse, a gente tinha poupado mais de 500 mil vidas. Então, é isso. Ele foi o pior dos piores, dos piores, dos piores, que eu não sei nem falar, não sei classificar, né, o que esse cara foi para o Brasil. Pois é, né? E ficam aí querendo intimidar a gente, né, tirar os direitos democráticos justamente de quem pauta essas discussões importantíssimas, né? Que você está pautando aí. Eu acho que é extremamente importante a gente mostrar para as pessoas que de um lado tem um genocida descarado,
com ligações com milícia, ligação aí com nazismo, inclusive, né? Com ligação com tudo que tem de mais podre na sociedade, né? E de outro lado tem gente lutando por direito à moradia, por direitos básicos, né? Então, assim, é importante mesmo a gente usar o direito democrático que a gente tem, a gente consegue ainda viver numa democracia burguesa para, né, falar esse básico. Enfim, que não é básico para muita gente, por isso tem que ser dito, infelizmente, né? Mas vamos normalizando aí, melhorar o debate público nesse sentido. Sidney, eu queria, agora encaminhando para o fim mesmo, desculpa aí a entrevista longa, mas quais são as considerações finais que você acha que vale trazer, coisas que você não teve tempo de falar nas outras perguntas, enfim, coisas que a União Nacional, Movimentos por Moradia, enfim, desculpa, mas enfim, qual que é a mensagem que vocês acham que vale deixar aqui para encerrar essa live, para conscientizar as pessoas da importância da luta de vocês, do trabalho de vocês? A União Nacional por Moradia Popular, né, as considerações que eu tenho que fazer é continuar a defesa da democracia, né, ficar vigilante nesses deputados e deputadas e senadores e senadoras que não defendem a democracia, que está ali só para pressionar o governo Lula a troca de emendas. Não sei se vocês sabem agora, o Lula foi obrigado a tirar a presidenta da Caixa Econômica, que era, né, uma questão crucial para os movimentos populares, enfim. Né, a gente continua fazendo nossos atos, nós vamos continuar fazendo as ocupações, nós vamos continuar fazendo tudo que a gente aprendeu de fazer de luta nesse país, porque só com luta você vai conseguir, de fato, equilibrar, né, vamos dizer, essa balança que hoje igualitamente para a classe trabalhadora, né? Então, acho que é uma luta permanente, gente, é uma luta permanente, né? E aí, assim, eu agradeço, eu acho que esse canal aí do YouTube, né, deveria ter mais, acho que as grandes mídias também poderiam se pautar, no mínimo, né, um pouco mais para a questão social nesse país, para os movimentos, seria muito gratificante, né? Mas eu acho que é isso, né? Acho que esse debate, ele traz bastante reflexão, né? De como que a gente atua, como que a gente pensa. A gente não está fora de jeito nenhum da plataforma dos acontecimentos atual, da conjuntura atual, da questão climática, enfim, né? A gente está além da moradia porque a gente defende um país saudável, com qualidade e, né, com plena democracia, é isso. Bom, muitíssimo obrigado, Sidney também, e todo mundo que está acompanhando, né? Eu queria dizer que realmente são debates como esses que podem fazer a gente transformar a realidade, né? A gente conscientizar as pessoas para que elas venham a transformar a realidade. Então, quem quiser colaborar com o canal, né? O nosso Pix é 38500702800. É um CPF para quem quiser colaborar aí com a mídia independente, que tenta trazer bons debates aí para a sociedade. E a gente tem outra forma de financiamento também, que é o nosso Padrim, padrim com M no final, .com.br/podcast mesa de debates, tudo junto. Muito obrigado, quem puder compartilhar, dar like, se inscrever no canal, ativar sininho, toda essa burocracia aí do YouTube para a gente, quem sabe, crescer um pouquinho, né, e disputar melhor o debate público. E muito obrigado aí, mais uma vez, ao Sidney, e também a todo mundo aí que está na luta, né, a União Nacional por Moradia Popular e todas as outras organizações. E é isso. Obrigado e até a próxima.